tá? Eu vou falar primeiro sobre uma pergunta do Ricardo José, né? Ele disse que quando ele sobe na prancha, né, no Alter Start, que ele sai velejando, né, que ele tem dificuldade em dar continuidade no movimento, né? Ou seja, como ele sai velejando e como se perdesse a força ele afundasse. E aí ele queria saber se a prancha dele estava muito pequena e se ele estava afundando por causa da prancha. A prancha, ela tem, o que eu tenho para falar sobre isso é que a prancha, ela realmente influencia sim quando o aluno está aprendendo, ela influencia sim o tamanho dela no Alter Start. Quanto maior a prancha, mais legal, mais fácil, mais facilidade o aluno tem para velejar, né? Mas em relação a ela afundar, né, eu acho que tem muito mais a ver com o tamanho do kite, né, com o tamanho do kite, com a força que o kite está fazendo para tirar ele da água, do que propriamente dito com a prancha, né? A prancha, ela auxilia um pouco na hora do Alter Start, na hora de você sair da água. Por ela ser maior e ter uma área maior, ela plana melhor na hora de sair, então ela facilita o aluno que ainda não tem aquela experiência toda de dar o comando muito certo com a pipa. Então, quanto maior a prancha, tanto facilita o aluno sair no Alter Start, quanto depois ele ter estabilidade para manter o movimento. Mas tem a ver mais com estabilidade, com orçar, que na verdade a gente veleja upwind, né, subindo ao vento, né? O tamanho da prancha influencia muito. Mas o fato dela afundar, acho que já são outros fatores que não tem muito a ver com o tamanho da prancha, né? E esses fatores aí pode ser ou o tamanho do kite, né, que não está ideal para o vento e para o peso, né, que a gente tem que sempre ter em mente que sempre tem que levar 3 coisas em relação quando você está velejando em relação a essa força para você sair deslizando. A primeira é o tamanho do kite, a quantidade de vento e o seu peso. A prancha influencia sim, mas não tanto. Então pode ser, vamos analisar essa pergunta dele porque é uma pergunta um pouco genérica. Pode ser o tamanho do kite que não estava ideal para o vento e para o peso dele. Pode ser também que quando ele sai no Alter Start, né, ver se vocês entendem. Quando a pessoa sai no Alter Start, aqui, essa minha mão é o kite, aqui é o velejador. Quando ele tem que travar a prancha, tem uma hora que ele tem que começar a andar quase, vamos dizer assim, paralelo, perpendicular ao vento. Se ele colocar a prancha muito a downwind, ou seja, descendo ao vento, na direção do vento, a linha também tende a afrouxar e ele tende a afundar. Você até deve sair a downwind quando você dá o Alter Start, mas logo depois você tem que fazer uma curva para você andar mais perpendicular à direção do vento. Então pode ser isso. Ou o vento não está de acordo, né, com o tamanho do kite dele, ou vice-versa, né, o kite não está de acordo com o vento para o peso dele, ou assim que ele sai, ele consegue sair, mas ele está tão a downwind e ainda não tem habilidade para movimentar o kite, para manter as linhas esticadas e continuar o movimento, que às vezes ele tende a afundar, né? A prancha ajuda sim, mas eu não acho que ele tá afundando na continuidade do movimento porque o tamanho da prancha dele é pequeno. Se ele falar assim, tô com dificuldade de orçar, tô com dificuldade de sair no Alter Start e eu tô achando que é o tamanho da minha prancha que é muito pequena, até poderia ser, mas o fato de afundar depois que ele sai do Alter Start com o tamanho da prancha, eu acho que não é um dos principais motivos.